Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 16, o Mandamento Esquecido. Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas, e no 7º dia descansou. Em cada dia fez uma parte muito especial. Hoje vamos estudar um tema muito discutido e mal compreendido entre as pessoas. Entre os dias que marcaram a semana da criação, existe um que foi separado por Deus para estarmos mais próximos dele. Um dia para descanso, adoração, servir as pessoas e receber bênçãos especiais. Marcos relata as palavras de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse texto diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem, e não diz que foi por causa do judeu, do hebreu, do grego, do gentio. Diz homem no sentido genérico, para referir-se ao ser humano, homem e mulher. A Bíblia é clara em afirmar que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejamos agora a origem do sábado na Bíblia e a sua observância na história bíblica. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado é o memorial da criação, e foi instituído por Deus antes da entrada do pecado nesse mundo. Adão e Eva eram fiéis observadores do sábado. Moisés viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo e ensinava a observância do sábado nos seus dias. Mesmo antes de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele sabia que Deus tinha um mandamento sobre a guarda do sábado. Em Êxodo capítulo 16, verso 23, lemos: E isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E quando alguns desobedeceram, Deus repreendeu com as seguintes palavras: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Êxodo capítulo 16, verso 28. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Afirmou e declarou sobre o dia de adoração: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Portanto, o profeta Isaías ensinou a validade do 4º mandamento. Através do profeta Jeremias, Deus confirmou em seus dias a validade do sábado. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Ezequiel apresenta o sábado como o sinal do Deus verdadeiro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Neemias insistiu com o povo, apesar da apostasia em seus dias, para que as pessoas continuassem a observar o dia de sábado. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Por todo o Antigo Testamento, podemos observar a insistência dos profetas quanto à fidelidade ao 4º mandamento. O que ensina o Novo Testamento quanto à observância do sábado? Lucas, no capítulo 23, verso 56, afirma que Jesus, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume,
e levantou-se para ler. Ele também registra a experiência das mulheres que seguiam a Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mesmo após a morte de Cristo, elas obedeceram o quarto mandamento, pois Jesus não havia ensinado nada diferente. Os apóstolos mantinham também o costume de Jesus. Atos capítulo 17, verso 2 diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Mesmo onde não havia sinagoga, ele adorou a Deus no sábado. Quando em Corinto, Paulo, durante 1 ano e 6 meses, isto é, 78 sábados, não mudou o seu dia de adoração, nem o costume de ir à igreja no sábado. O sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Em toda a Bíblia, podemos ver a insistência dos profetas, de Jesus e dos apóstolos a respeito do quarto mandamento. O povo de Deus tinha a responsabilidade de ensinar entre as nações o sábado como o verdadeiro dia de adoração e uma das exigências de Deus nos 10 mandamentos. Após a volta de Jesus e o milênio, iremos morar na nova terra, desfrutando das bênçãos do dia de sábado por toda a eternidade. Pode alguém que ama Jesus deixar de cumprir esse mandamento ou escolher qual dos 10 vai obedecer? Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago afirma: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, concluímos que a pessoa que deixou de cumprir qualquer um dos 10 mandamentos, seja ele qual for, deixou de cumprir toda a lei. O sábado foi deixado por Deus como memorial da criação, e nesse dia podemos descansar de nossas obras e usufruir das bênçãos maravilhosas da criação. Continue ouvindo a voz de Deus e obedecendo a esse mandamento, por amor a Jesus.